Boa noite. Hoje a nossa aula é sobre a escala ATA. Na aula passada a gente finalizou a escala K, e hoje a gente vai estudar uma escala que é bem parecida, elas são até semelhantes. Você vai perceber que as perguntas, muitas vezes, elas são perguntas semelhantes. E o propósito dessa escala não é dar diagnóstico, tá, gente? O propósito dessa escala é conhecer o aprendente, o paciente, e direcionar para uma avaliação multidisciplinar, caso ele pontue dentro dos traços do transtorno do espectro autista. Isso é preciso que fique bem claro, porque existem aí muitas pessoas fazendo diagnóstico errado de autismo, e é muito sério, né? Muito grave isso. A gente não somos nós quem damos diagnóstico, nós emitimos hipóteses diagnósticas, nós avaliamos, aplicamos instrumentos e emitimos uma hipótese, ou seja, nós sugerimos uma investigação aí de uma hipótese diagnóstica, mas quem fecha esse diagnóstico de autismo é o médico. Então, assim como a escala, por exemplo, K, que ela pontuou, por exemplo, para a TEA, a escala ATA também pode pontuar para a TEA. Então, a gente vai, com a junção dessas escalas que a gente já aplicou, a gente vai fazer um relatório, nesse relatório vai constar a pontuação da escala e a sugestão da hipótese diagnóstica de autismo. Por que, que a gente vai fazer a hipótese diagnóstica de autismo? Porque a escala vai pontuar os critérios diagnósticos de TEA, que são do DSM-5. Então, nada é da nossa mente. Tudo vem de pesquisas, de estudos, de anos de estudo. E o DSM-5 é um manual que regulamenta as patologias. E lá no DSM-5, nós temos lá a classificação do TEA. Se eu não postei no grupo, eu vou postar para vocês, tá? O DSM, para quem não tem, porque é importante que você tenha esse DSM para consulta, porque você vai receber outros laudos, outras avaliações de médicos, outros profissionais, e lá vai estar o número do DSM. E também o CID, né? O CID tem o CID 11, que é a última atualização, né? A gente também ainda tem no Brasil o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, da 10ª atualização, que agora, né, em concordância com o DSM-5, que é o DSM a 5ª edição, a gente tem a atualização aí do CID, né, que é o CID-11. Então, no CID-11, você tem uma numeração diferente do autismo do CID, por exemplo, 10. O CID-10, ele trazia uma classificação separada do autismo, né? Hoje, o CID-11, ele já traz uma classificação unificada. Então, o paciente que chega, por exemplo, com uma suspeita de autismo, no consultório médico, o médico já coloca o CID lá, que é o CID 11, né? Que é o 6A, aí está lá a classificação que ele tem. Se ele é suporte 1, nível de suporte 1, que a gente considera que é o leve, né? Que é aquele autismo que tem uma necessidade leve de suporte, ele é funcional, ele se comunica, ele interage, ele tem vida social ativa, mas ele apresenta as características do TEA, né? Como, por exemplo, algumas questões de ritualística de comportamento, por exemplo, alterações sensoriais, pode ter dificuldades com barulhos, pode ter dificuldades com texturas, né? Tipo de texturas, por exemplo, tecido. Etiqueta de roupa, pode ser algo incômodo para eles, etiqueta de roupa. Qualquer alteração da rotina, eles podem desestruturar, desregular. Por exemplo, está tão acostumado a caminhar pela mesma rua. Aí, quando a família altera o percurso, né, pega, por exemplo, uma outra rua, já desestrutura.
Tem alteração, por exemplo, também nos padrões, se tiver, por exemplo, alteração, por exemplo, férias. Férias para tudo, fica em casa. Aí, quando retorna para as terapias, retorna para a escola, esse retorno vem cheio de déficits, de atrasos. A gente percebe que há uma regressão nesse processo. Então, é aquela pessoa que teve estimulação desde bem cedinho, sabe? E a família nunca aceitou o autismo. E aí, quando ela para desse período de férias, ela retorna para a estimulação psicopedagógica, né? Porque eu estou falando aqui com psicopedagogas, neuropsicopedagogas, professoras do AE. Quando retorna para esse trabalho, a gente percebe aí que a criança teve uma regressão significativa. Por exemplo, faz ecolalia, se já tinha dado uma reduzida na ecolalia, continua fazendo ecolalia, a hiperatividade. Então, tudo isso são comportamentos que são frequentes no autismo. Então, dando uma recapitulada aí nos critérios diagnósticos do autismo, a dificuldade da fala, né, alteração na comunicação, não é só verbal, comunicação não verbal também, por exemplo, essa semana foi bem engraçado. Foi na quarta-feira da semana passada, na verdade, eu estava numa sala de habilidade social, fazendo o atendimento, e aí terminou meu atendimento do grupo, né? Porque eu tenho atendimento em grupo, aí eu fui fazer o atendimento individual. Esse meu paciente, que é do atendimento individual, tem 6 anos. Ele tem autismo e ele é funcional, mas ele tem alguns comportamentos que agora apareceram novamente por causa das férias. E aí eu estava na sala de habilidades e ele estava no corredor. E tem um vidro, assim, a gente consegue ver, né, as crianças passando. E ele foi no vidro, ele começou a ficar assim, olhando, dando tchau, aí eu dando tchauzinho para ele. E aí eu fiz assim, ó, espera, espera, tá? Só um pouquinho. Eu já vou. E comecei a fazer leitura labial, eu comecei a fazer gesto, ele não entendeu. Aí ele ficava assim fazendo no vídeo, eu falei, espera. Aí eu falei, tempo. Comecei a falar, tempo. Foi muito engraçado. Aí eu falei, entendeu? Entendeu? E ele só fazia rir. Ele não conseguiu processar essa comunicação não verbal. Foi muito engraçado. E aí eu tive que ir lá e tocar nele, falar, espera, eu já vou. Aí eu falei, aí ele entendeu, mas eu precisei ir até ele e tocar nele. Então, esse é um comportamento que é muito comum de pessoas que têm autismo. Então, essa escala que a gente vai falar agora vai justamente vai nos ajudar nesse processo. Então, quais são os itens que a gente vai observar nessa escala e como é que a gente vai aplicar essa escala, né? Essa escala, ela tem uma pontuação diferente da escala K. Ela vai avaliar habilidades semelhantes, lógico, né? Porque são habilidades que são critérios diagnósticos do DSM-5. Então, ela vai avaliar interação social e ela vai fazer perguntas para a família de sim ou não. Essas perguntas, elas são perguntas que não tem um talvez. É um sim ou não, ou ocorre ou não ocorre. E ela vai tendo, deixa eu só baixar aqui para vocês verem. E ela vai tendo a sequência de perguntas e vai tendo uma pontuação em cada item. Por exemplo, aqui. Manipulação do ambiente. No item 2. Ele faz a pergunta, não responde às solicitações, aí você vai dizer sim ou não. Sim ou não. Mudança repentina de humor? Sim ou não. Mantém-se diferente sem expressão?
Sim ou não? Ele te dá um comando e você faz a pergunta. Só estou passando rapidamente, depois a gente volta para falar os detalhes dela. Utilização ao seu redor é sim ou não? Utiliza o adulto como objeto? Sim ou não? E você vai ter uma pontuação por itens. Então, por exemplo, aqui no item 4, a gente tem resistência a mudanças, mas a gente tem 3 subitens aqui, ó, que é o insistência à rotina, grande dificuldade de aceitar fatos e a resistência a mudanças. Aqui a gente vai, vamos supor que aqui seja sim, sim, sim. Se for sim, 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 aqui a gente já tem 2 pontos. Então, cada um item, 1 ponto. 2 itens, 2 pontos. 3 itens, 2 pontos. Então, aqui a gente não passa de 2 pontos, mas a gente vai fazendo a observação por item. Aí vai, item 4. Item 5, busca uma ordem rígida, aí estão 4 subitens, olha, para vocês verem. Item 6, falta de contato visual, tem 6, olha, 6 subitens. O item 7, mímica expressiva, tem 4 subitens. O item 8, distúrbio dos sonos, tem 5 subitens. Item 9, alteração na alimentação, tem, olha lá, 8 subitens. Olha como é bem forte essa questão da seletividade alimentar, a importância da gente investigar essa questão da seletividade alimentar. Dificuldade no controle do esfíncter. Tem mais, 4 subitens. 11, né, exploração do objeto, são 4 subitens. 12, 7 subitens. 13, a falta de atenção, tem 5 subitens. 14, ausência de interesse pela aprendizagem, tem 5 subitens. 15, falta de iniciativa, tem 5 subitens. 16, 5 subitens. 6 subitens. 7, 8 subitens, o item 16. O item 17 tem 4 subitens. O item 18, 4 subitens. 19, 2 subitens. 20, 6 subitens. 21, 8 subitens. 22, 3 subitens. 23 é a resposta, é o que a gente vai colocar a pontuação. Então, a gente vai observar aqui 22 itens, né, com vários subitens. Então, por isso que essa escala, ela é uma escala completa e ela também é uma escala que ela é utilizada junto com a escala K. Eu gosto de usar as duas, porque uma complementa a outra. Então, aqui ela é bem facinho de aplicar, que você coloca o nome da criança, né, a data que você está aplicando, o sexo, a idade da criança. E agora a gente vai entender um pouquinho qual é o conteúdo teórico que ela traz para a gente. Eu vou compartilhar com vocês um artigo aqui, que vocês vão entender um pouquinho da parte teórica dessa escala. Como é importante para vocês estudarem essa escala. Nesse artigo, esse artigo ele fala de vários instrumentos. Então, aqui nós temos vários instrumentos que são instrumentos para avaliação do autismo. A escala ATA aparece aqui como sendo um instrumento de extrema importância, porque, além dela ser um instrumento que tem 23 itens, que eles também chamam de subescalas, ela tem ali bases que a gente pode observar de pesquisas recentes. Então, ela foi pesquisada não muito tardia. Ela tem de 95, 94 a 99, a gente tem pesquisas aí
muito fortes envolvendo essa escala. Então, ela é um instrumento muito completo. Então, são anos de pesquisa, né? Durante esse período todo aí de 94 até 99, foram anos de pesquisa nessa escala. Então, ela foi desenvolvida para justamente trazer aí essa orientação aí dentro desse diagnóstico do TEA. Então, para você ver, aqui ele fala que ela foi desenvolvida por Balabliga em 94, mas ela é composta por 23 subescalas de fácil aplicação que avalia o perfil condutual da criança, embasada nos diferentes aspectos diagnósticos. Ela permite segmentos longitudinais de evolução e suas características psicométricas em português foram satisfatórias. Significa o quê? Que ela passou por uma triagem, por uma confirmação aqui também no Brasil. Então, apesar de ser uma escala norte-americana, ela foi validada no Brasil. Então, é bem importante que vocês entendam que essas escalas todas são norte-americanas. E aqui no Brasil, a gente tem ainda, né, uma base bem fraca em relação aos Estados Unidos. Mas agora, recentemente a gente já tem aí vários pesquisadores, vários nomes, né, dentro da academia que já estão se destacando aí nesses estudos do autismo. Então, cada vez mais a gente vai ter profissionais, né, como o doutor Alisson Mutri, que é um neurocientista que está fazendo história nos Estados Unidos. Ele é está sendo muito importante para esses estudos do autismo. A gente tem também o próprio Luciano Lacerda, que também é um professor que está se destacando também dentro das pesquisas do autismo, né? Então, a gente tem aí já tem aí pesquisadores no Brasil que já estão se destacando e que a gente já pode estar ali contando, né, para formação de novas bases aí literárias de pesquisa para a gente poder estudar. Essa escala, gente, como eu falei para vocês, ela tem uma orientação, né, que é em cima de perguntas, de questionários, né? E ela também vai ter uma informação importante. Ela vai te dizer se aquele paciente que você está avaliando, ele tem déficit intelectual com autismo, déficit intelectual sem autismo. Porque se, por exemplo, só pontuar para as questões sensoriais, um exemplo, ele tem as outras habilidades ali preservadas. Então, pode ser que ele não chegue no ponto lá que é esperado, que o ponto de corte dele é 15. Pode ser que ele não consiga, pode ser que dê, por exemplo, 13, 12, não pontuou, mas ele pontuou, ou seja, ele deu base forte nas habilidades lá, por exemplo, cognitivas. E aí a gente já tem uma orientação aí de que ele pode vir a ter aí deficiência intelectual. Essa escala nos ajuda também a diferenciar. Então, eu vou voltar lá para a escala, para vocês olharem. O que eu estou querendo falar em relação a essas perguntas? O ponto de corte 15, ele vai olhar para a pergunta, e em cima da pergunta, ele vai te dar uma pontuação. Olha só. Interação social. Como é que você vai fazer essa pergunta para a família? É no momento que você está fazendo a anamnese. Então, você está fazendo a anamnese, a família está com você, a família está contigo lá, e você vai fazer a pergunta. Ah, Liliane, mas vai ficar chato eu fazer as perguntas para a família. Você pode fazer a pergunta para a família durante a anamnese, ou você também pode fazer
mandar esse questionário para a família preencher em casa e ela te manda preenchida. Só que você tem que explicar para ela como que ela vai preencher. Então, olha lá, interação social. Aqui ele te dá uma dica. Ele te diz assim: o desvio da sociabilidade pode oscilar entre formas leves, como, por exemplo, um certo negativismo e a evitação do contato ocular, até formas graves, como um intenso isolamento. Então, você faz uma pergunta, mãe, quando você está, por exemplo, no aniversário, lembra da escala K? Você vai fazer aquelas mesmas perguntas. Quando você está no aniversário, quando você sai com a criança, você percebe que se alguém vai sorrir olhando para ela, ela emite um sorriso? Olha aqui a pergunta. Não sorri? A pergunta tem que ser direcionada a um contexto. Então, você não vai só chegar e falar assim, mãe, vem cá, ele não sorri? A mãe vai dizer, claro que ele sorri. Então, tem que estar dentro de um contexto. Então, você percebe se ele sorri quando há uma reciprocidade, ou seja, quando alguém chega até ele, que lindo, olha que legal, ou uma outra criança também sorri, ele emite o sorriso, ou ele não sorri? Aí você fez a pergunta, essa pergunta não sorri, ela vai ser respondida, porque o contexto foi dado. Aí você vai colocar a pontuação aqui. Se foi sim, ele não sorri, mesmo quando ele olha uma outra criança sorrindo, mesmo quando eles estão brincando no aniversário, ele vive sério. É muito difícil. A família pode te falar assim: ele até sorri, mas é muito difícil. Quando vem esse até sorrir, mas é muito difícil, você coloca aí o sim, porque você percebe que há um esforço da família para poder justificar. Então, você, como avaliadora, você já pontua que sim, que no contexto social ele não sorri sendo solicitado socialmente. Lógico que ele sorri, ele vai sorrir, mas nesse contexto social está sendo solicitado o sorriso, ou seja, uma criança com um brinquedo do lado, alguém cantando e dançando, alguém chamando ele para ver alguma coisa engraçada, ele não sorri. Aí a resposta é sim. E você vai, marca um xizinho. Aí você continua as perguntas para a mãe. Mas assim, mãe, então no caso, quando você está com ele, ou você já percebeu, por exemplo, quando você vai buscar ele na escola, aí você dá o exemplo da escola. Você vai buscar ele na escola, ele está assim conversando com algum amiguinho, ele está próximo de algum amiguinho, ou ele está sempre isolado dos amiguinhos, da turma? O que você percebe? E se, por exemplo, ele está isolado? Ele se aproxima espontaneamente? Ele vai até o coleguinha espontaneamente? Ou é muito difícil? Aí a família vai ter que te dizer: olha, assim, ele só se aproxima se tiver alguém que vai lá e faça mediação. Por ele sozinho, ele prefere ficar olhando para o hiperfoco, ele prefere ficar ali isolado. Aí a resposta da família, nesse caso, ela já sinalizou não, que ele não tem, que ele tem ausência de aproximação espontânea. Então, é sim, você já pontua. Não busca companhia, isso aqui é sempre olhando o contexto social, gente. Está olhando aquele contexto todo social ali, as pessoas ali reunidas. É natural que o outro queira se aproximar e queira buscar companhia. Criança gosta de estar junto com criança. Isso é natural, tá num parquinho, tá num ambiente ali que tem outras crianças, as crianças querem se aproximar, querem olhar qual é o brinquedo que o outro tem. Então, isso aqui está dentro do contexto social. Então, vamos imaginar que você colocou, não busca companhia aqui. Pronto, você já pontuou aqui, 3 itens. Aqui já tem 2 pontos, só pela pontuação desses 3 itens. Então, só aqui é 2. Então, vamos imaginar
que ele teve 2 pontos aqui. Vou passar rapidinho aqui para vocês verem. Utilização de pessoas ao seu redor. Aqui, por exemplo, utiliza-se do adulto como um objeto, levando até aquilo que ele deseja? Por exemplo, a maioria dos meus pacientes, quando querem alguma coisa, os pacientes que são não verbal, eles pegam a minha mão e colocam em direção ao que ele quer. Ou ele me puxa e me leva em direção ao que ele quer. Ou seja, ele usa o meu corpo. Então, aqui, ó, ele já teve um sim. Então, aqui ele teve um item preenchido. Aí você pergunta para a família. O adulto, por exemplo, quando o seu filho quer alguma coisa para pegar algo que ele queira, que está facilmente ali próximo à mãozinha dele, está próximo à mãozinha dele. Mas ele quer que você faça por ele tem necessidade de que você seja o apoio. Aí a família vai dizer: olha, tem ou não. Se tem, você já marcou um sim aqui. O adulto é o meio para suprir a necessidade que não é capaz de realizar, por exemplo, amarrar cadastro. Ele até sabe amarrar o cadastro, mas ele sempre quer que o adulto faça. Ou ele não sabe amarrar o cadastro. Então, se é sim, aí você pontua aqui. Se o adulto não responde às demandas, atua interferindo na conduta desse adulto. Ou seja, se o adulto não chega até ele, ou seja, ele quer, por exemplo, a bola que está dentro do armário. Ele sabe abrir o armário é acessível para ele abrir. Ele consegue pegar a bola, mas ele quer que o adulto pegue a bola por ele. Então, se é nesse caso, aí você pontua assim. Então, vamos imaginar aqui que você já teve 1, 2, só no item 3, você já teve 3 subitens preenchidos aqui com sim, no item utilização ao seu redor. Nesse caso, como você já teve 3 subitens aqui, a pontuação dele também é 2. Faz o cálculo comigo, ele já tem 4 pontos, o ponto de corte é 15. Ele já tem 4 pontos em 2 itens. Provavelmente, se continuar nessa mesma linha de raciocínio, ele vai pontuar para as características do TEA. Vocês estão entendendo? Aí vamos lá, por exemplo, para resistência à mudança. É uma criança, por exemplo, que ela se irrita quando você vai fazer algo diferente. Quando você muda a posição do móvel da casa, quando você faz alguma mudança na tua rotina, ele se irrita, e ela insiste muito em manter. Então, você vai pontuando aqui sim, 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 você pontua assim. Pergunta para a família se quando eles viajam, se tem essa alteração da mudança da rotina, se eles ficam com crise. Por exemplo, ano novo, tem um paciente que a mãe me relatou, eles viajaram, foram passar um ano novo em casa de famílias e foram passar num campo, porque ela sabe, né, que ele tem essa sensibilidade aí a fogos, né, enfim. Então, elas foram para o campo, passar num sítio, a família se reuniu, alugaram um sítio e foram passar num sítio, numa zona rural. E quando a família começou a se reunir lá para comemorar o Ano Novo, ele desregulou com o movimento da família, com o barulho da família, com o barulho das vozes. E aí, quando começaram a abrir os champanhes, né, para comemorar o Ano Novo, nesse momento de abertura do champanhe, ele desregulou completamente, ele foi para baixo da mesa, começou a colocar a mão no ouvido e ficou extremamente desregulado. E a mãe falou que foi um verdadeiro transtorno para essa família, essa viagem. Ele só fazia chorar, ele andava de um lado para o outro, ele queria sair daquele ambiente ali o tempo todo, eles não conseguiram aproveitar os 3 dias que ela tinha de folga para poder sair um pouco da rotina. Ela disse que foi muito conturbado. Tanto é que eles, logo depois da virada do Ano Novo,
eles tiveram que voltar para casa, eles tiveram que deixar todos lá e voltar, pegaram a estrada, enfim, foi um transtorno terrível para a família. Uma mudança para passar um final de semana, para passar um momento em família, olha só. Então, isso a gente precisa estar sempre atento em relação a esses comportamentos. Então, só aqui, veja bem, a gente já tem 4 pontos, lembra que a gente tem 4 pontos? E aqui, ó, aqui a gente já pontuou mais 2 pontos, porque ele tem mais de 3 itens aqui, tem 3 itens já. Aqui já é 2 pontos, só é um ponto quando é um item. Quando não tem nenhum item sim, é 0. Então, aqui tem 3, então mais 2. Quantos pontos ele já tem? Ele já tem 6 pontos em 3 itens, olha só. Então, para você ver como a gente consegue fazer um panorama geral do perfil da criança, do adolescente e do adulto, tá? Um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Essa escala não é só para criança. Aliás, essa escala, ela nem é aconselhada para trabalhar com crianças com menos de 5 anos. Então, crianças a partir de 6, 7 anos, você aplica essa escala. 6, 7 anos, tá bom? A escala que é aconselhada para aplicar para criança na faixa etária de 3 anos, 2, 3 e 4 anos é a M7. A escala K já é aconselhada para trabalhar também com essa faixa etária a partir dos 5 anos. A partir dos 5 anos, eu gosto de aplicar a escala K e a escala ATA. A escala ATA eu aplico um pouquinho mais, 7 anos, porque eu gosto de complementar com as informações que tem na escala. Tá bom? Então, continuando aqui. Então, a gente já tem aqui 6 itens. Aí, vamos só para você. Eu só vou passar aqui de forma bem geral, para vocês poderem só ter uma noção. Falta de contato visual. Ó, só aqui, a gente vai pensar num contexto, uma situação. Qual é a situação aqui que eu vou perceber se ele vai estar apresentando um contato visual que é esperado ou não. Qual a situação? Então, nesse caso, eu vou chegar para a família e vou perguntar para a família. Quando você está conversando com ele, você costuma perceber o desvio do olhar? Ou o seu esposo, ou alguém da sua família, ou a professora já percebeu que ele desvia muito facilmente o olhar? Ó, você já fez essa primeira pergunta aqui, ó. A família pode te responder sim ou não. Se a família for alguém que não faz assim, por exemplo, questão de que você ajude a fechar o diagnóstico, ela vai estar sempre ali justificando as tuas perguntas e dizendo que sim, às vezes é normal, ele pode fazer. Sim, às vezes ele olha para ele, mas como está brincando, aí a família sempre vai justificar o não, ela vai sempre justificar, e você percebe quando tem essa justificativa, que é a negação de aceitar que aquela criança tem. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu comigo, na semana do Natal. A gente estava preparando ali uma confra, né, com as crianças da clínica, e a mãe de uma das crianças que já faz acompanhamento com a gente tem um outro filho que ela tem negação de que tem autismo. E quando a gente foi falar ou comentar, por exemplo, que a criança não queria aproximação, ou seja, ela não tinha essa aproximação espontânea, ela não direcionou o olhar, ela estava ali com o irmão, mas ela não direcionava o olhar. A mãe negou completamente. Ela disse, não, mas é o jeito dele, é porque ele não gosta de toque, ele é assim mesmo, ele prefere ficar no cantinho dele. Não, diferente do outro, porque o outro era porque ele não olhava mesmo nos olhos. O diagnóstico dele veio cedo, porque ele não olhava mesmo. Aí ela começou a justificar que o diagnóstico do outro veio porque era
os comportamentos eram comportamentos muito mais frequentes do que o do irmão atual. E assim a gente começou a perceber uma negação, sabe, da mãe aceitar que o próximo filho, que o irmão também tem autismo. E a gente já querendo ajudar, né? Porque a gente, a gente está ali nessa prática, nesse momento terapêutico, a gente acaba aqui orientando a família e também pedindo que a família também faça uma investigação com a outra criança, né? E está na literatura, se você tem um irmão com autismo, um parente de primeiro grau, você tem que solicitar também investigação aí, porque é possível, né? Por conta da questão genética. Então, há essa recomendação. E essa mãe nega muito a possibilidade do filho vir a ter, sabe, autismo. Então, isso vai acontecer, da pessoa falar, é normal, não faz, olha. Então, nesse caso, quando você perceber total negação da família, você tem que aplicar essa escala em clínica, olhando para a criança e oferecendo aí brincadeiras e condição para a criança fazer, para você poder observar e pontuar nessa escala. Então, vamos imaginar que aqui a gente já tem um ponto, a gente já tem aqui um olhar sem vida, um exemplo. E a gente tem ali um olhar fixo com objeto periférico no central. Isso é muito comum do TEA. É olhar fixo para um objeto que não é o foco ali da interação social. Então, por exemplo, uma tampa de caneta não é o foco da interação social, mas o olhar vai assim, ó, fixo. Então, isso é comum acontecer. Então, aqui ele já teve, olha lá, nas 3 itens, subitens preenchidos. Então, ele tinha 6 pontos. Com mais 2, 8 pontos. Então, vejam só como a escala dele já está quase pontuando. Só nos itens que a gente já viu aqui. Então, 8 pontos. Aí a gente vai lá para a seletividade alimentar. Ele é seletivo para comer, escolhe comidas, ele tem rituais, ele fica esfarelando. Por exemplo, o meu paciente, toda vez que leva o lanche é o mesmo lanche, tá? É a coxinha, mas só que tem um detalhe. Ele só come a parte crocante da coxinha. Ele não come o recheio. E aqui em Santa Catarina, eu achei estranho, porque em Belém, a gente não tem. A nossa coxinha lá é diferente daqui. Aqui a coxinha é com requeijão dentro e é meio cremosa, assim, sabe? É um creme que eles colocam dentro, que é misturado no frango. E aí, o que ele faz? Como ele sabe que tem esse recheio, lá, né, esse frango com requeijão, ele fica farelando. Ele não dá aquela dentada, ele esfarela. E ele fica fazendo isso, é um ritual, e eu só consigo fazer sessão com ele se ele fizer o ritual, que é esfarelar a coxinha. E ele fica. Aí, a parte boa, né, é que a gente também ensina a compartilhar o lanche, e essa parte do recheio ele me dá. Ele me dá. E ele quer que eu coma. Eu preciso comer. Se eu não quisesse, eu falo, não, obrigada. Não, eu tenho que comer também. Então, isso é uma outra coisa que eu estou trabalhando com ele, porque nem sempre eu vou estar querendo comer. Então, eu já estou pedindo para ele, eu ensinei a compartilhar, ele já compartilhou, é ótimo, mas agora ele está precisando aceitar que nem sempre eu vou comer. Eu posso aceitar por educação e falar, obrigada, eu como depois, ou eu não vou comer agora. Esse já é o nosso próximo passo do plano terapêutico com ele. Mas eu quero dizer para vocês é que o esfarelar na seletividade alimentar é muito comum. Então, aqui já seria o ponto. Já seria o ponto. O sim. Né? Então, aqui já é o sim. Come outras coisas além de papel, outro detalhe. Comer coisas que não são alimentos. Massinha, por exemplo, ele come. Eu não posso deixar vacilar com massinha, que ele come massinha. Outra coisa que ele come também, se deixar,
é lápis de cera. Inclusive, eu parei de usar lápis de cera nas minhas sessões. Parei mesmo. Não tenho mais lápis de cera, porque eles comiam os lápis de cera. Então, é algo muito rápido, assim, um descuido é comer lápis de cera. Outra coisa também que eles gostam de comer é pedacinhos de papel. Pedacinhos de papel. Come também, se deixar, come. Então, tem que ter muito cuidado. Borracha, sabe, borrachas, aquelas borrachinhas finas, se deixar também come. Então, isso tem que ter, isso aí também são comportamentos comuns, né, que eles apresentam. Formiga, esse que eu falei para você da coxinha, eu já vi, uma vez a gente estava no parquinho, e aí foi rápido, assim, a formiga subiu no escorrega, ele pegou a formiga, eu achei que ele fosse só afastar assim, a formiga, não, ele pegou e comeu, bem rápido. Então, isso é também uma característica, né, do autismo. Então, aqui já foi, só aqui já tem 2, só aqui, não vou nem olhar o resto, aqui já tem 2. Então, aqui já foi 10. Ó, já tem 10 itens já da escala. O ponto de corte é 15, gente, e a gente ainda está no 10º, são 23. Então, vamos ver aqui mais um item. Falta de atenção. Quando realiza atividade, fixa a atenção por curto espaço de tempo? Sim, geralmente é disperso. Age como se fosse surdo, por exemplo, se eu chamo Pedrinho, vem cá, João, vem cá, vem cá. Aí ele não olha. E aí ele está ouvindo, mas não olha. Ele desvia o olhar. Aí eu tenho também essa dificuldade. Então, aqui eu já tenho mais 2. Ó, já tenho mais 2 itens aqui. 10, 12. Já tem 12 pontos aqui. No item 13, já tem 12 pontos. E aqui a gente vai para fechar a alteração da linguagem. Tem estereotipias vocais, ou seja, repete a fala, pronuncia as palavras corretamente. Tem aqui ecolalia imediata ou tardia. Por exemplo, eu falo, você quer? Você quer brincar? Aí ele repete, você quer brincar? Ou atrasado, ou seja, ele escutou um slogan de algum filme, de algo que ele gostou, e ele fica repetindo, principalmente falas de personagens. Então, só aqui, ó, já pontuei 3 itens. Então, aqui já tem o quê? 14 itens, né? 12, 1 mais 2, 14. A gente já tem praticamente a escala dele pontuada só aqui. E aqui a gente vai ver a questão da hiperatividade. É uma criança que está em extremo movimento? Sim. Mesmo estimulada? Não. Esse aqui, geralmente, quando ele é hiperativo, vai de um lugar sem parar. Ó, já foram 2 itens. Só aqui, para vocês verem, a gente já teve 16. Pronto, pontuou a escala. Ele já está dentro dos critérios diagnósticos do autismo e a gente não chegou nem na metade da escala, só para vocês terem uma noção como essa escala ela é completa. Agora, gente, por conta do horário, a gente vai ter uma segunda informação, orientação sobre essa escala na nossa próxima aula, mas o que eu quero que vocês já tenham em mente? Que essa escala ela ajuda você a ter uma visão bem ampla, bem geral, de como que está o desenvolvimento desse teu paciente, desse teu aluno, se ele está dentro do esperado ou não. Agora, não sei se você percebeu, quando você vai fazer a pergunta para a família, essa escala ela não vai te dar o contexto. Você viu lá, né? A escala não dá o contexto. O contexto você tem que criar. Então, por isso que eu fiz uma adaptação também com uma escala K. Lembra da escala K? A gente tem umas perguntas e a família responde. A escala ATA também tem, só que, por ser uma escala grande, com 23 subitens,
geralmente, o terapeuta, ele fica à vontade para poder criar o contexto, porque ele vai poder observar e olhar e contextualizar dentro da prática dele. Então, é por isso que é muito pessoal você criar e contextualizar dentro ali daquele cenário. Então, você que vai ter esse olhar no teu dia a dia. É por isso que entra a supervisão psicopedagógica, neuropsicopedagógica, porque na supervisão você vai ter essa orientação mais direta, mais objetiva ali dentro da tua realidade. Entenderam? Então, na nossa segunda aula, a gente vai ter mais uma aula de escalata, a gente vai pontuar e a gente vai trazer um caso, um estudo de caso para a gente pontuar, e a gente vai trazer, na verdade, 2 estudos de casos, para que vocês possam criar e aplicar nessa escalata. Vocês têm alguma pergunta? Em cada item pode marcar mais de um subitem? Sim, com certeza. Em cada item, você pode marcar mais de um subitem, como eu expliquei. O subitem ali, você pode marcar, vamos supor, você marcou 3, né? Mas você só vai ter 2 pontos. O ponto de corte de cada subitem é 2. Pode marcar quatro subitens, mas o ponto vai ser sempre 2. Se marcar só um subitem, o ponto é 1. Se não marcar nenhum, é 0. Mais alguma pergunta? Tudo bem, gente? Então, na nossa próxima aula, a gente traz estudo de caso. Se vocês tiverem estudo de caso para trazer, vocês mandam no grupo para a gente poder, para poder já direcionar, tá bom? A Aline tem um estudo de caso, a gente pode aplicar o teu estudo de caso, Aline. Ah, tá ótimo então. Só não disponibiliza o nome da criança, tá bom? Tudo bem. Tudo certo, gente? Então, boa noite para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me fazer, mandar mensagem lá no grupo, ou então no PV, tá bom? Tá ótimo, Liliane. Boa noite. Boa noite. Boa noite.